Olá a todos, bom dia, praticamente quase boa tarde. Prazer aqui estar com meus amigos Roberto e Vicente. Prazer estar com todos vocês falando de um tema muito divertido e um tema que tem muitas interpretações. A gente colocou aqui um slide, vai subir aqui para vocês um slide falando um pouco sobre o que é o Growth Marketing. Quando a gente fala do tema Growth Marketing, tem 23 minutos para falar com vocês, é um tema que tem muitas interpretações, tem muitas diferentes visões. Então eu queria começar a conversa aqui trazendo um pouquinho dos principais tópicos que a gente pode cobrir com Growth Marketing. Porque esse assunto do Growth Marketing, ele pode ser facilmente confundido com mídia de performance, sala de performance, rodar mídia de performance e melhorar o retorno sobre o investimento da mídia. E, na verdade, é mais do que isso. Growth Marketing, para quem pedala muito bem, para quem roda muito bem, ele é uma combinação de conhecimentos. A gente vai falar um pouquinho da experiência aqui do Vicente e da Roberta, como que essa missão que muda os conhecimentos e une conhecimentos gera diferença no resultado do marketing. E eu queria trazer um exemplo para vocês aqui, que ficou muito famoso e que inspirou uma série de pessoas que rodam marketing de performance, que é a teoria do Incremental Diminished Returns, que é basicamente quando você consegue unir a melhora contínua 2% de uma série de alavancas simultâneas para chegar ao resultado geral. Essa teoria ela foi implementada pelo diretor de marketing e o diretor do time de ciclismo Grã-Bretanha, quando eles foram fazer o Tour de France. Ele chegou à conclusão que para ganhar o Tour de France, ele não ia achar uma bala de prata, não ia ter uma coisa que ele ia fazer que ia melhorar todo o desempenho do time. Que ele tinha que melhorar 1% de 100 coisas e não 100% de uma coisa. Então, na hora que ele mapeou toda a jornada do atleta, ele foi descobrindo esses pequenos incremental diminished returns e foi somando eles para chegar no resultado e tornou o time da Inglaterra de ciclismo como o melhor campeão do Tour de France a partir desse processo. Então é um trabalho de formiguinha, de longo prazo, que a gente tem que estar ali cada um dos dias. Trazendo aqui para a nossa realidade, eu queria pedir para a Roberta começar falando um pouquinho como que ela conseguiu trazer essa metodologia do Growth para uma startup, uma empresa que entrou no mercado financeiro para desafiar gigantes. A gente sabe que o mercado de pagamentos PJ, ele é um mercado ainda mais concentrado do que PF. Tem uma avenida de fintechs que nos últimos 10 anos entraram muito fortemente e ganharam muito market share com a pessoa física, mas com a pessoa jurídica, isso se tornou muito mais desafiador, muito mais difícil, ganho de escala e tudo mais. Roberta, como que esse modelo de Growth Marketing conseguiu fazer a Clara escalar o negócio nos últimos anos? Boa. Bom, primeiro de tudo, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui pelo segundo ano consecutivo, falando nesse palco brilhante, com pessoas incríveis, podendo inspirar e ser inspirada por todos aqui. E é um prazer também estar aqui pelo segundo ano representando a Clara como diretora global de marketing da empresa que mais cresce na América Latina, de acordo com o Financial Times. Então, falar um pouquinho de crescimento, né? A gente acabou de ganhar esse prêmio, competindo com empresas de todas as Américas. Então, eu quero contar um pouco para vocês como que a gente tem traduzido todo esse crescimento acelerado para dentro da Clara. E acho que a primeira coisa que o Marcelo fala aqui, que é muito importante, é crescimento, growth, não é uma área. Crescimento, growth, é um mindset. A gente sabe que muitas startups têm pessoas, né, com títulos e cargos de growth e assim por diante, mas acho que é super importante a gente lembrar que isso aqui é parte da cultura da empresa. E tudo começa com os times de growth sendo muito inconformados e gerar muitas hipóteses do que pode levar ao crescimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como que a gente estrutura um plano de testes e de hipóteses que vai nos levar, que vai destravar a próxima alavancada de crescimento. Hipóteses é uma coisa que eu ouço muito de diversos times de growth. Vamos testar, vamos levar para a rua. Qual argumento vende melhor? Eu tenho aqui a Clara, né, uma solução de cartões corporativos que elimina qualquer tipo de processo de reembolso nas empresas. Qual argumento vende mais? Eu falar que o meu sistema integra com os ERPs das empresas ou eu falar que eu elimino 15 horas de trabalho manual do time de finanças? A resposta é não sei. Então, eu preciso testar.
Eu preciso levar comunicação para o meu público, para o target da marca, e entender o que eles se conectam mais. Então, eu levo esse tipo de teste e esse inconformismo que vai levar a gente a entender os melhores argumentos, os melhores canais para se conectar com o público. Mas tem um contraponto. O teste, muitas vezes, ele fica banalizado, porque tudo vira vou testar. A gente tem que ter muita consciência de qual teste que a gente quer fazer e qual vale a pena fazer. Porque tem teste que a gente vai fazer que, se eu descobrir que funciona, eu não consigo escalar na empresa. Vou dar um exemplo. Se eu fizer um teste falando que eu vou dar 80% de desconto no meu produto, provavelmente isso vai funcionar, certo? Quem não quer uma solução, né, da empresa que mais cresce na América Latina, que resolve um monte de dor dos times de finanças com 80% de desconto? Mas se funcionar, eu consigo escalar para o resto da empresa? Não. Eu não vou conseguir aplicar 80% de desconto para todo mundo, porque eu destruo meu unit economics. Então, quando a gente vai pensar em teste, você tem que pensar qual teste que, se provado verdade, eu posso escalar para o resto da empresa. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente discute sempre em times multidisciplinares, que eu acho que é até um dos pontos que está aqui no slide. Então, a gente tem que sentar junto com finanças, com produto, com vendas, e a gente juntos vai discutindo o que vale a pena e o que não vale a pena fazer. Uma vez os testes setados, a gente vai para ação, certo? Então, eu vou desenvolver as minhas campanhas, que podem ser campanhas de performance, pode ser um evento, pode ser um out of home. Então, a gente vai desenvolver as nossas campanhas para levar essas mensagens para a rua. E aqui, uma das principais dicas que eu dou é a seguinte. Para a gente saber se um teste foi bem sucedido ou não, você tem que pensar qual que é a minha métrica de sucesso. E quando a gente pergunta para os times de growth, geralmente a métrica de sucesso é geração de lead generation. Então, eu vou otimizar tudo que eu estou fazendo de acordo com o número de leads que eu estou gerando. Pode ser um caminho, mas a gente pode enriquecer muito mais essa otimização do crescimento se a gente conseguir levar mais dados para a nossa tomada de decisão. Então, ao invés de eu otimizar só de acordo com o número de leads que eu gerei, por que não otimizar com o número de contratos que eu gerei e como esses contratos estão usando o produto da Clara? No final do dia, o que eu quero? Que mais gente entre na Clara e que comece a usar o cartão e que se torne um heavy user. Então, entender qual que é o perfil do meu heavy user e usar essas informações para otimizar tudo que a gente está fazendo na aquisição, vai nos levar a um crescimento muito mais interessante, muito mais alinhado com a proposta da empresa. Então, usem todos os dados que vocês têm dentro da empresa para além da geração de lead. Use os first party data para otimizar tudo que vocês têm para fazer. A gente começou com essa cultura, né, de fazer uma otimização usando o lifetime value e já de cara no mês 1, a gente já conseguiu 30% de economia no nosso custo de aquisição. No mês 1. Imagina o que eu vou fazer daqui a um ano. Então, tudo para dizer que dados a gente precisa saber usar e os dados corretos para fazer a otimização de aquisição. E, por fim, para trazer mais um exemplo prático para vocês, hoje, quando a gente pensa em startup, e eu imagino que muitos aqui são de startup, startups trazem produtos inovadores para o mercado. Produtos que dificilmente se encaixam em alguma categoria que já existe. Então, isso cria o quê? Uma dificuldade para eu explicar o que eu faço. Quando a gente pensa na Clara, o que a Clara é? A Clara é um cartão de crédito? Não só. A Clara é um banco? Não, mas a gente é emissor de cartão. Então, eu começo a criar uma dificuldade para explicar para o mercado o que a gente faz. Essa dificuldade de explicação a gente tem que traduzir em quê? Em conteúdo educacional. Conteúdo educacional é topo de funil. Se eu ficar medindo conteúdo educacional com geração de lead, provavelmente eu não vou fazer conteúdo educacional nenhum. E eu vou direto para os posts que são mais de conversão. Clique agora, abre sua conta grátis, comece a economizar 15 horas do seu time financeiro agora. Esses claims de conversão, eles funcionam, mas eles funcionam muito melhor quando você já educou o seu público sobre o que você faz. Então, não desprezem ou não menosprezem um bom conteúdo que vai trabalhar em todo o seu funil, desde a educação, o que nós fazemos, quais são os grandes benefícios, quais são as dores que a gente resolve. Porque depois, quando eu venho com conteúdo falando, abre sua conta grátis agora, fica muito mais fácil de converter. Então, essas são um pouquinho das técnicas que a gente vem fazendo, enfim, e por aí vai. Muito obrigado. Vicente,
construindo em cima do que a Roberta acabou de falar, a gente que está na estrada há muito tempo, né? Essa questão do modelo de atribuição, porque no fundo, todo profissional que está sendo pressionado pelo ROI, pelo ROAS, pela venda imediata do dia ali, pela conversão, ele tende a ficar pressionado por fazer campanhas que vão gerar maior quantidade de vendas pelo dinheiro investido no curto prazo. Mas produtos de venda complexa, que são 99% dos produtos B2B, como a RD Station, como Clara, tem uma jornada de conhecimento do consumidor. Como que você aprendeu aí na sua trajetória de carreira a equilibrar aquela venda do momento e investir, convencer a organização, convencer o teu chefe a investir o dinheiro na venda do amanhã, o famoso a venda do hoje e a venda do dia seguinte ou do mês seguinte. Como fazer isso? Boa tarde, gente. Bom dia, quer dizer. Feliz de estar aqui. Prazer estar aqui com vocês falando. Cara, a gente trabalha num meio que evolui muito ao longo dos anos. Então, quando você pergunta isso ao longo da minha carreira, isso já mudou pra caramba, né? E tinha muita tecnologia envolvida. Eu estou dizendo isso para dizer a boa notícia que hoje tem um monte de solução de prateleira, software as a service, que você consegue identificar sinal de comportamento do cliente ao longo da jornada, dependendo de que jornada que ele vem, de que momento do funil de conversão, que não necessariamente é um funil clássico, pode ser um funil em espiral, ele está se conectando com diversos canais diferentes. Isso hoje a gente consegue capturar sinal forte e sinal fraco ao longo de toda a jornada do cliente, desde o momento que ele faz o lead até o momento antes dele fazer o lead, e começa a medir valor e atribuição de valor ao longo desse lead depois que ele foi feito. Acho que uma das coisas mais importantes que a gente fala, que eu penso quando se fala de growth marketing, é uma integração ou uma proximidade muito grande do marketing com a área de venda. Você falou assim, quando se fala em growth marketing, se pensa muito em performance, em marketing de performance. Eu acho que esse conceito de marketing de performance, de um lado, marca de outro, separado, ele é ultrapassado. Eu acho que isso é um modelo que ficou antigo há pouco tempo, porque era um modelo em voga naquele momento que a gente estava falando, há 5, 6 anos atrás. Essa integração do que você vai fazer, entender o que você vai fazer vai gerar em termos de qualidade de lead no final, porque no final das contas geração de lead não é volume, geração de lead é qualidade, e qualidade passa por uma definição clara de um SLA, de acordos do que é um lead de qualidade e de uma checagem constante do que é esse lead de qualidade, porque também não adianta você definir num momento o que é um lead de qualidade, o que é um MQL e deixar isso parado no tempo, porque a organização é viva, os veículos são vivos, a mídia é viva, isso precisa estar atualizando o tempo todo. Estava comentando contigo no bastidor que eu tô na RD há mais ou menos 6 meses e eu tenho uma carreira longa como executivo de marketing. E a RD é o primeiro caso que eu cheguei de uma empresa que ela oferece uma metodologia, ela oferece um produto que é a mesma metodologia, o mesmo produto que ela mesma usa para fazer receita. O que a gente entrega é o que a gente usa. A RD Station é o maior cliente dos produtos da RD, da própria RD. E a metodologia que a RD usa é a mesma metodologia que a gente fala nos nossos materiais educacionais. A gente tem uma universidade corporativa uma universidade própria chamada RDU. O pilar de educação é muito forte através do nosso evento RD Summit, que é um evento de marketing digital bastante relevante aqui no Brasil. Tudo que a gente faz é baseado, é a mesma coisa que a gente ensina a fazer, é o mesmo produto que a gente vende. E tudo que a gente faz é muito baseado nisso de definição do que é um lead de qualidade, como que a gente faz comunicação em todas as etapas do funil de maneira integrada e como que a gente integra time de venda e time de aquisição de leads, geração de demanda o tempo todo, passando por uma visão muito forte de product marketing, como que a gente posiciona nossos produtos no mercado, como que a gente entende o que o cliente
está precisando, como é que a gente traz novidade, porque eventualmente ele nem sabe que está precisando ainda e implementa nas nossas soluções, isso tudo de uma maneira que é muito mais fácil, voltando lá para o seu ponto inicial, como é que você mede, que você consegue medir tanto o que está mais em fundo de funil, quanto o que está mais em topo de funil. Hoje ficou muito mais fácil. Eu queria pegar um pouco do que a gente está falando aqui, perguntar para você, Roberta, como que você enxerga e como que a gente pode dividir com a nossa audiência aqui um pouco do ways of working, porque eu acho que você falou muito que o growth é um mindset, que eu concordo totalmente. Mas quando você tem uma organização um pouco mais complexa, a empresa vai crescendo, no começo é um time de 5 pessoas ali, está todo mundo numa sala, no espírito de fazer, todo mundo está se comunicando e fazendo. Quando isso escala, a estrutura vai aumentando e vocês têm escalando o negócio, como você vê, qual a metodologia, o processo de trabalho? Se fala muito em metodologia agile, muito nesses ritos de você ter sprints de teste. Conta um pouquinho como que a Clara opera no dia a dia. Essa questão de formular hipóteses, testar hipóteses, medir resultado, ser data-driven. Como que vocês estão organizados para que isso aconteça no dia a dia? Boa, né? Ótima pergunta. E quando a gente pensa, né, nesse mindset, growth exige o quê? Muita agilidade, para que a gente rapidamente descubra as perguntas que a gente tem dentro da empresa, né? No exemplo que eu dei, qual argumento funciona melhor? Eu falar sobre ERP ou eu falar sobre economia de trabalho manual? Para isso acontecer, a gente precisa ser muito ágil para expor tudo isso para o usuário, receber o feedback do usuário e adaptar tudo que a gente está fazendo de acordo com a resposta real. Isso só funciona se a gente está organizado por squads. E squads que tem pessoas de diferentes times dentro desse squad. Então, eu tenho desde uma pessoa que vai operar a mídia, para a gente falar de marketing de performance, até a pessoa que vai gerar o conteúdo que vai ser rodado na mídia. Até a pessoa do financeiro para aprovar eventualmente qualquer tipo de desconto, se for o caso. Até a pessoa de produto que precisa mudar um botão ali no produto para poder aparecer mais ou menos. Então, esse time multidisciplinar, ele opera 100% focado nas suas verticais de crescimento e com muita autonomia para tomada de decisão. Então, a escalada para pedir aprovação, ela acontece em casos muito excepcionais. No dia a dia, a coisa roda e todo final de mês a gente vai discutir tudo que a gente aprendeu naquele mês. Aprendeu para a gente poder enraizar esse aprendizado e, de fato, disseminar para a empresa como um todo. Então, a empresa crescendo, isso é muito fácil numa empresa pequena, né? Quando os times são pequenos, quando ali a tomada de decisão está muito perto em toda a hierarquia. O que a gente tem que tomar cuidado ao crescer é garantir que a gente está muito alinhado em valores e nos próprios KPIs. Então, a métrica, a gente tem que trabalhar a mesma métrica para os diferentes times dentro daquele squad. Eu não posso ter o time de produto remando para conseguir um tipo de contrato, o time de vendas remando para conseguir outro. Então, para a gente poder escalar e manter, né, essa essência de conseguir ter autonomia, todo mundo remando para o mesmo lugar, a gente tem que ter uma única métrica compartilhada entre todos. Então, são alguns dos rituais que a gente usa e eu acho que é super importante também, ao final de cada sprint, a gente fazer o fechamento da sprint. Porque também é muito normal você cair no dia a dia super acelerado, são milhares de testes e milhares de hipóteses que a gente roda todas as semanas e depois de 2 semanas ali, depois daquela sprint rodando, né, passou, você vai para a próxima. Não, você precisa de um ritual formal de fechamento e falar em voz alta quais foram os grandes aprendizados, os grandes erros que a gente cometeu, para que a gente evite, né, cometer os mesmos erros no futuro. Então, crescer com muita disciplina, muitos rituais que tem, né, o seu começo, meio e fim, sabendo onde você quer chegar, é o que vai deixar esse time, quando ele tiver, né, milhares de pessoas trabalhando por growth, alinhadas no mesmo objetivo. Muito bom. E Vicente, queria te perguntar sobre o perfil do profissional. A gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui, que durante muito tempo as startups, as empresas de crescimento rápido, baseado em growth, apostaram no perfil do engenheiro, aquela pessoa super analítica, que rapidamente aprende e mapeia como hackear as plataformas de mídia e que isso funciona muito bem, é uma forma de sucesso, é um profissional que cresceu muito o espaço dele, esse profissional analítico.
E em algum momento também existe um outro profissional, que é o profissional que vai construir marca. Como é que, se você tivesse que pensar hoje em termos do job description, que tem os skills principais, se você fosse recrutar alguém aqui que está assistindo a gente, o que você busca como líder de marketing, principalmente soft skills? Acho que tem, obviamente, hard skills, mas hard skills agora a gente tem AI, as hard skills vão mudando, né? Agora, quais são os soft skills de um profissional hoje, contemporâneo de marketing, conectado com o tema de growth? Boa pergunta. Vamos lá. Uma pessoa só é difícil, essa pessoa acho que não existe. Esse é um bom ponto, talvez tenha uma utopia do profissional completo. Porque a gente vem de um lugar onde se dizia que mídia de performance, aí confundindo growth com mídia de performance novamente, era uma área técnica e um engenheiro, um físico resolveria. Isso é verdade até determinado ponto, porque você começa a pescar numa piscina fechada, ser muito eficiente dentro dessa piscina, você não consegue escalar. Então, acho que dentro da operação de vocês, sempre pensar na frase arte e ciência e como é que essas duas coisas combinam juntas, andam juntas. Então, por isso que eu acho que é difícil ter um profissional só para um perfil só de profissional, mas eu acredito na diversidade em diversas camadas, em diversas dimensões, em diferentes eixos, e esse eixo de soft skill é super importante, não só de soft skill, mas de hard skill também. É super importante, time que se complementa, time que é diferente, que pensa diferente entre si e que não necessariamente concorda com tudo o tempo todo. Acho que a diversidade de opiniões, ela é fundamental, porque essa disciplina, ela é uma disciplina que envolve muito parte analítica, muito dado, muita análise de dado e muita tese conceitual, muita parte de inventividade também. Então, eu tenho dificuldade em te falar de um perfil só. A gente estava falando disso do pessoal que vem de consultoria e trabalha na área de marketing dentro das startups, é muito legal, mas eu acho que isso só não basta. Eu acho que precisa a necessidade do time de design e UX, o time de criação junto, trabalhando com o pessoal mais analítico, mais orientado a dado. Isso, ao longo da minha jornada, tem mostrado que você só tem resultado muito positivo na hora que você junta essas disciplinas. Eu acho difícil ter uma pessoa só que você consiga sintetizar essas características. Acho que quando você está começando, a questão analítica, ela é importante, ela te tira do lugar, te dá mais tração, mas chega um dado momento que você não consegue mais escalar e você precisa diversificar mais o time em termos de visão de mundo, de cultura. Muito bom. E, Roberta, me fala uma coisa. Quando a gente fala do growth marketing, a gente está aqui num palco com tanta gente assistindo e está todo mundo falando de histórias de sucesso. E está todo mundo falando de o que deu tudo certo. Mas a gente sabe que o dia a dia de quem trabalha com growth lida muitas vezes com o erro, com o que não funciona. E todo mundo sabe que se você não está errando minimamente, você não está testando minimamente. Como que vocês dentro da Clara lidam com o erro, com as coisas que não dão certo? Quando o time dá uma ideia de uma oferta, uma precificação ou um novo canal de mídia e aquilo não funciona, aquilo não atinge o objetivo. Como que a companhia culturalmente lida com o erro? Boa. Cara, essa é uma pergunta muito legal, que eu recebo bastante. E assim, gente, criar uma empresa de alto crescimento num curto espaço de tempo que não erra, não existe. Ou você não vai crescer tão rápido quanto você pode e capturar rapidamente a oportunidade que está ali batendo na sua porta, ou você vai criar um time que é extremamente conservador. Então, falar sobre growth é falar sobre os erros. O que eu converso muito com os times a gente tem que garantir que a gente está tendo consciência sobre o erro. Porque assim como a questão dos testes, que a gente não pode banalizar e falar que tudo vai testar, se aquilo não faz sentido, o erro também a gente não pode banalizar e falar assim, errei, né, porque eu estava testando. Então, a gente evitar essa banalização e trazer o erro para o lugar certo. Então, assim, eu errei, porque de fato eu estava descobrindo uma coisa nova e eu descobri, o erro é mais do que válido. E se a gente está indo testar uma avenida nova, vamos testar pequeno, antes de escalar. Então, o erro aceitável é aquele erro que a gente pensou conscientemente que ele poderia acontecer,
ele está numa escala que eu consigo controlar, né? Se eu tenho dúvida, de novo, usando o exemplo da argumentação, né, de qual argumento vende mais para Clara, eu não vou investir todo o meu dinheiro de mídia em um dos argumentos para ver se funciona e depois falar, ups, não funcionou. Mas aí já acabou meu dinheiro, eu já não consegui provar retorno do investimento e como é que eu recomeço a construir essa história, né, com o CFO? Falar, eu preciso agora testar outro argumento, porque o primeiro não funcionou. Então, a cultura do erro, ela é mais do que abraçada, desde que a gente faça com consciência. Então, sabendo o que eu estou testando, qual o aprendizado que eu quero tirar, testar pequeno, aprende, erra pequeno, aprende, depois você escala com o que funciona. E, muito, muito importante, é criar um safe space para que um time diverso possa falar besteira numa mesa de brainstorm. Eu vejo muito acontecer, a gente está em sessões de brainstorm com diferentes níveis hierárquicos, e o que acontece é, quem tem ali o maior nível hierárquico tem a opinião mais importante. Isso não necessariamente é verdade quando a gente está lidando com uma situação que nunca ninguém passou antes. Está todo mundo ali, né, do nível mais júnior ao nível mais sênior, tentando aprender e descobrir como que a gente vai destravar a próxima alavanca de crescimento. Então, não significa que quem tem o cargo mais alto, o famoso RIPO, né, Highest Important Paid Opinion, ele tem a resposta melhor. Então, você precisa garantir que você cria um ambiente de brainstorm onde todos possam seguramente trazer ideias e falar besteira. E a partir de uma ideia ruim, a gente cria uma ideia boa, uma hipótese de teste, a gente vai para a rua e a gente descobre uma nova avenida de crescimento, né? Então, abram espaço para os seus times poderem falar, poderem dar ideias, especialmente na fase de brainstorm, depois você molda isso num plano de teste que você vai testar pequeno. Quando você for para a rua, você já vai com mais certeza. Muito bom. Bom, a gente está chegando no final aqui e eu queria fechar cada um de nós aqui dividindo um insight que quem está assistindo a gente pode sair daqui e aplicar amanhã. Tá? Como eu não combinei isso com vocês, eu vou começar. Vocês têm aí alguns segundos para pensar. O insight que eu queria deixar para vocês aqui é: a gente tentou explorar nesses 20 minutos como que a multidisciplinaridade, as competências técnicas cruzadas fazem a diferença no growth. Não é cada um no seu quadrado, cada um fazendo a sua disciplina ali. É o cruzamento de conhecimento. Então, o que eu queria deixar um convite para vocês é, amanhã, quando vocês voltarem do Web Summit, vão almoçar, tomar um café com o coleguinha que não é a área de vocês. Se você é mídia, vai tomar um café e vai conversar e vai trocar uma ideia com o cara de TI. Se você é de dados, vai conversar com o designer. Saia da sua zona de conforto e tenta trocar uma ideia e ter um pouco de empatia cruzada com um profissional de uma área técnica ou de uma carreira que não é a sua. Porque é nessas conversas que surgem muitas ideias e muitas inovações. Agora vocês. Posso pegar então o seu café, almoço? Quando você estiver nesse café e almoço com o seu coleguinha, começa a pensar, cara, quais dúvidas a gente tem que a gente gostaria de testar? Faz uma lista de perguntas do que você gostaria de descobrir. Qual que é a minha elasticidade de preço? Qual que é o melhor canal de venda? Qual que é o meu ICP? Começa a levantar todas as dúvidas, formula suas hipóteses e a partir disso levam para um plano de teste. Eu vou pegar o teu ponto do erro porque eu acho que ele é fundamental, assim. Eu acho que o contrário do erro não é um acerto, o contrário do erro é paralisia. Então, incentive o erro desde que o erro aconteça rápido. Errar rápido, corrigir, aprender o tempo todo. E usando aqui mais integração de marketing com uma área comercial, definição de SLA e o que é qualidade de lead. O jogo não é de volume, o jogo é de qualidade. Então, se você tiver muito lead ruim, você vai sobrecarregar uma área comercial que vai precisar de mais headcount, isso não vai funcionar. O jogo é de qualidade. É isso. Gente, obrigado. Ótimo Web Summit. Boa.